terminar essa segunda parte, essa sessão 2 do curso, voltando para o original. Eu tentei aqui simular ao máximo uma situação real, mas eu não tenho aqui a situação real de enviar para o preparador e de receber do preparador com as marcas de revisão. Nem mesmo a parte da edição foi muito crível, né? Porque fui eu que escrevi o texto e aí eu vou editar o texto. Então, infelizmente, essa parte ficou um pouco um simulacro assim, do que acontece. Mas agora a gente vai voltar para o original, e aí tem alguns pontos relevantes que esse sim dá para a gente retomar aí de maneira mais próxima, né, do que acontece. Eu queria, nessa retomada, mostrar para vocês aqui um esquema que eu preparei para a gente ir para o original, pensando exatamente o que esse original é, né? Porque essa é uma produção que se assemelha à produção do PNLD. Então, quando a gente fala de uma coleção, mesmo sendo, nesse caso, uma coleção formada por um único volume, né, por volume único, no mínimo ela tem um volume para estudante e um volume para o professor. Então, se você tem uma coleção com 2 volumes, sei lá, 8º e 9º ano, você vai ter o 8º ano 2 obras para produzir, a do estudante e a do professor, e no 9º ano 2 obras para produzir, do estudante e do professor. Se você está falando de uma coleção de 4 volumes, 6º, 7º, 8º e 9º, então cada um desses vai ter o livro do estudante e o manual do professor. No fim, você está fazendo 8 obras, né? 8 livros. Só que com a introdução do livro digital universal, porque o que se tinha antes do livro digital universal era o EPUB principalmente para os cegos, mas também para quem tinha baixa visão, para as pessoas com deficiência visual. Agora não, agora é um livro digital que também é utilizado por pessoas com deficiência visual, mas que está direcionado para todos os estudantes. Então, nesse sentido que ele é universal. Isso faz com que o livro do estudante tenha uma versão impressa e uma versão digital. Essa versão digital é a reprodução da versão impressa, mais o que o MEC está chamando de enriquecimentos ou interações, que aí vêm definidas no edital. No último edital, eu estou falando aqui no início de janeiro, né, de 2023, no último edital, que foi do PNLD 2024, eles pediram um carrossel de fotos e infografias. As infografias, obviamente, basicamente áudio e vídeo, né? Porque os scripts, embora sejam permitidos scripts, os scripts ainda não são abundantes nessa produção, né? Então, se eu tenho aqui um volume único para produzir, que é o caso aqui nesse edital fictício que eu disse para vocês, esse volume único, na verdade, ele é composto de 4 obras. Por quê? Porque vai ter o livro do estudante impresso, o livro do estudante digital, o manual do professor impresso, o manual do professor digital. Isso vai ficar mais complicado quando chegar na aula de inscrição, porque você tem que inscrever cada um desses livros em 2 versões, caracterizada e descaracterizada. Tá? Então, precisa pensar com antecedência, não dá para ir fazendo as coisas, é assim que é feito na edição, depois resolve, depois a gente vê, a arte que se vire, a diagramação que vai dar conta disso. Não dá para ter esse tipo de amadorismo. A gente precisa pensar com antecedência qual é a melhor estratégia para fazer a produção ser tranquila e ser consistente, segura para todas as equipes, né? Para a equipe de diagramação, para a equipe de edição de arte e para revisão, bem como para edição e autoria. Mesmo quem, como eu, é a editora do Eu Sozinho, né, que faz tudo, sou eu que faço tudo, sou eu que diagramo, sou eu que mando para a revisão devolve para mim, mesmo assim eu faço um planejamento. E muitas vezes, quando chegar na próxima sessão, a sessão 3, em que a gente vai diagramar esse material, eu vou contar para vocês
como eu ainda não sei qual é o melhor jeito de fazer, porque já tentei de um jeito, deu muito trabalho assim, percebi que fazia assim, não dava certo, então mesmo planejando, a gente tem embaraços na produção, né? Essa parte que deveria ser rápida, acaba ficando mais demorada por conta de mau planejamento. Então aqui eu vou abrir o original e vocês vão perceber que o que nós estamos fazendo é este original. Tá? O original que eu trabalho assim na minha editora. E quando trabalhava dentro dos editoriais, tentava convencer as pessoas a trabalhar assim. Não funcionava, quase nunca funcionava. Nas editoras eles querem tudo picado. Vai me mandando o miolo, agora manda as iniciais, agora manda as finais, agora manda o manual do professor. É um pouco da cultura do editorial de didáticos. Na minha editora, eu pego a situação mais abrangente. Então, a situação mais abrangente é o manual do professor digital. Então, lá no meu original tem um estilo só para coisas que são do digital. Né? Eles estão inseridos lá no original de texto. Mas também, tudo que é do manual do professor impresso está lá no meu original. O manual do professor tem a reprodução do livro do estudante. Então, o livro do estudante está contemplado nesse arquivo do manual. É um arquivo único. Eu não fico separando os arquivos. Porque depois, se eu faço uma mudança em um, eu tenho que ir lá e abrir todos os arquivos e ficar fazendo a mudança nos outros. Eu trabalho com um original. Tá? E aí, tanto na diagramação quanto na edição de HTML, eu vou verificando se ficou difícil, se dava para ter mudado alguma coisa, enfim, se facilitaria alguma coisa ter gerar algum outro arquivo. Se não, eu fico trabalhando com esse arquivo geral, porque daí ali está tudo concentrado, né? Tudo que eu preciso está ali concentrado. Então, eu vou reduzir aqui a tela e vai aparecer o arquivo, que é o arquivo original que a gente está produzindo aqui no curso, tá? Ele está com marca de revisão. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ele está com a alternativa, aqui o uso de controlar alterações marcado, né? Então, tudo que eu faço de mudança aparece aqui na aba lateral. Deixa eu abrir uma página que tem aqui, ó, por exemplo, de mudanças que eu fiz. Porque essa não que tenha aqui alguma coisa muito relevante de mudada, mas se esse material tivesse ido para preparação, ele estaria cheio de mudanças, né, de sugestões de mudanças, de alterações. E aí, o que está faltando aqui, né? Então, eu vou verificando tudo o que ficou de pendência. Eu já disse para vocês lá na aula de edição que a gente costuma marcar em amarelo, né, o que ficou em pendência, porque se a gente marcar em amarelo, fica muito mais fácil fazer essa finalização do original de texto. Mas eu também vou olhando os textos alternativos, eu vou olhando, dando aquela olhada em se tudo está certinho. Por exemplo, uma coisa que eu sempre verifico, mesmo que não esteja em amarelo, é o número do ISBN, assim, é uma coisa relevante de você verificar, né, se a numeração está correta. Porque cada um daqueles volumes, deixa eu voltar aqui o PowerPoint, cada um desses livros aqui vai ter um ISBN diferente. Então, mesmo que eu esteja usando o mesmo arquivo para tudo, eu preciso considerar que eles têm ISBNs diferentes, né? Então, uma coisa que sempre eu checo, tanto aqui na etapa de original quanto no PDF final, é o ISBN, porque é muito fácil e errado. Eu já tive que corrigir isso na etapa de validação. Aí, logotipo, texto alternativo, tem um texto, sumário. Sumário é uma das coisas muito boas de mandar para a preparação, porque se a gente errou um número, o preparador verifica para a gente. Então, vejam que esse sumário é do manual do professor, tanto que tem aqui reprodução do livro do estudante e manual do professor. No livro do estudante, esse sumário vai ter que ser diferente.
Então, é isso que eu vou avaliando, né, à medida que eu começo a produzir, se vale a pena eu gerar um outro arquivo que seja livro do estudante, e aí fazer essas mudanças, né? O quanto de mudança eu tenho que fazer, se vale a pena gerar um outro arquivo, ou se eu posso fazer essa edição no próprio InDesign ou na própria edição de HTML. É uma coisa que a gente vai conversar lá na produção, tá? Não tenho resposta pronta. Às vezes é uma mudança tão pontual que não vale a pena gerar um outro arquivo e ficar trabalhando com 2 arquivos. E às vezes é uma mudança significativa e vale a pena fazer um novo arquivo, né? Gerar um novo arquivo. Que seria duplicar esse arquivo e retirar a parte do professor e trocar, né? Algumas dessas informações. Então, vinheta, texto alternativo, certinho aqui, tá faltando um texto alternativo. Esse texto alternativo tá aqui na tabela. Então, eu vou só copiar. Ele ficou pendente porque eu ainda não tinha a imagem, né? Agora eu tenho a imagem. Aí, outra coisa que tá aqui pendente é o crédito. Então, eu também vou copiar e colar aqui o crédito. De que é feito o pão de queijo. Agora tem LE 02, 03, 04 e 05. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o texto alternativo que está aqui, no arquivo da pesquisa. E também o crédito. Eu estou tentando simular uma situação em que você tem que pegar o texto, fazer o texto alternativo. Acho que dificilmente vai ter uma equipe... Opa, perdão, aqui errei. Dificilmente vai ter uma equipe, né, de iconografia que faz o texto alternativo, então você vai ter que fazer, mas a equipe de iconografia vai te mandar uma lista de créditos e você insere esses créditos no original de texto, tá? Então, essa é a tentativa de simular aqui. É que eu costumo trabalhar com o texto alternativo na planilha, porque daí eu vou pesquisando a imagem e já vou fazendo o texto alternativo. Às vezes eu abro o arquivo do Word, às vezes é mais fácil usar o próprio arquivo da planilha para não ficar abrindo 2, 3 arquivos na tela ao mesmo tempo. Depende muito do volume, né, do trabalho. LE04. Esse daqui eu fiz uma coisa irregular, né? Eu peguei uma foto do UOL, que é uma foto paga. Então eu teria que pagar por ela. Eu não estou pagando porque esse é um material de estudo, é um material que eu não vou vender. Então eu entendo que não vai ter problema, né? Mas se fosse o livro, eu teria que entrar em contato com a Getty e comprar o material deles, né? Comprar o licenciamento da imagem deles. As demais, eu, se não me engano, estou usando tudo de licença aberta, portanto, sem grandes problemas. Opa! Pronto. Deixa eu ver se tem mais. De onde vem? LE06 está com texto alternativo. Esse daqui tem aquele problema, né, do texto alternativo ser longo. Vai criar aquela situação que eu já mostrei para vocês na aula de audiodescrição, em que na hora de o leitor de voz alta ler, ele vai acrescentando a palavra gráfico, né, no meio do texto. Aqui eu queria explicar uma coisa. Eu coloquei a cota, né, da ilustração e também coloquei o texto alternativo aqui. Porque esse original está se prestando ao livro impresso e ao livro digital. No livro impresso vai entrar a imagem sem nenhuma cota, então eu vou precisar da cota para fazer a diagramação. No livro digital vai entrar a imagem já com as cotas, e as cotas estão como se fosse uma imagem raster, elas não estão editáveis, então elas não vão ser lidas pelo leitor em voz alta. O que vai ser lido é o texto alternativo.
tá? Então, essa é uma das características, né, de um original de texto que você faz para impresso e digital, né? Você já está colocando ali todos os elementos que vão ser necessários nos dois suportes, tá? Aí, relato de produção do queijo Minas, é um áudio, tá tudo indicado certinho. Não tem crédito, né? Ícone, não vou colocar crédito. Aqui tem uma ilustração com crédito e texto alternativo. Um ícone, um quadradinho. Aqui estão faltando os créditos e os textos alternativos. Então, LE08, 09, LE08... Ah, o 08 caiu. Eu derrubei essa imagem, então eu vou arrancá-la daqui, tá? Eu não consegui nada que fosse interessante, então... Opa, peraí. Então eu vou retirá-la. Ah, mas eu tirei o nome do... Peraí que eu errei aqui. Só para tirar a imagem. LE09, texto alternativo. E aí o crédito não tem ali, mas eu vou precisar colocar, né? Então... Eu não tinha previsto, né? Então eu vou ter que acrescentar aqui. Estou abrindo aqui a tabela de estilos, tá? Vou escolher crédito. Pronto. LE010. Então, aqui o texto alternativo. E também a mesma coisa, falta o crédito, né? Que, aliás, é o mesmo. Puxa. Então, vou copiar aqui. LE11, são 2 ovos. Vou copiar o crédito. O FreePic, às vezes ele é só FreePic, mas quando tem o nome do desenhista, do designer, ou sei lá, do birô que fez, eles exigem que a gente coloque, né? A gente só pode não colocar se a gente pagou o premium do FreePic. Por isso que eu estou colocando a referência completa, né? Então, LE12, tablete de manteiga, e aí o crédito é idêntico ao de cima. Vou só copiar. LE13, texto alternativo. E o crédito é macrovector, então também vou copiar aqui. Isso fica mudando, porque quando você clica aqui, você muda o modo de exibição, né? E toda hora eu tô clicando ali em cima, por isso que fica alternando, tá? As marcas de revisão, você pode escolher como que você quer vê-las, né? E por isso que quando você clica aqui, tá vendo? Troca, né? O modo como você quer ver. Texto LE14. Texto alternativo. E o crédito é o mesmo macrovector. Por fim, LE15, forno elétrico visto de frente. E é só FreePic. Vou copiar e vou tirar o FreePic. Aí vem o GIF. O GIF entra no HTML como imagem, tá? Essa é uma das vantagens dele, né?
E aí ele tem texto alternativo. Nesse caso, as fotos estão todas descritas aqui, não preciso descrevê-las de novo. Basta escrever animação com as fotos da receita. Fica claro quais são as fotos que estão sendo animadas aqui. Não é uma foto nova, né? Não tem nada novo. E aí ele também precisa de crédito. Tá? Nesse caso é FreePic, acervo da editora. É FreePic porque as imagens são todas tiradas do FreePic e acervo da editora porque foi eu que fiz o GIF. Acho que agora está pronto. Texto alternativo. No quadriculado, não vou colocar crédito num quadriculado, é uma coisa muito simples. Aqui tem o frame do vídeo do pão de queijo. Nesse caso, já expliquei para vocês no livro de audiovisual, mas vou retomar. Como esse material aqui é simplesmente o pôster do vídeo, então não vai ter nem texto alternativo, nem crédito. Tá? Quando chegar lá no HTML que a gente for subir o vídeo, vocês vão ver, vai ficar claro o porquê. O pôster é simplesmente aquilo que fica aparecendo quando o vídeo não está rodando. É apenas isso. Então não tem texto alternativo nem crédito. Aqui tem texto alternativo, mas está sem crédito. Ó. Vê como escapam, né, as coisas. Deixa eu copiar aqui o crédito. Nesses todos são reprodução, porque todos eu peguei, né, frame do vídeo, a capa do livro. Então é tudo reprodução e eu coloco de quem é esse material, porque uma vez um avaliador implicou com esse crédito só reprodução e pediu para eu escrever. A partir de então eu comecei a usar a referência completa, né? Então eu coloco reprodução barra e quem detém o direito patrimonial. Nesse caso eu estou colocando, né, as plataformas ou as editoras dos livros, no caso dos livros. Pronto, crédito. Aqui tem crédito, tem texto alternativo. Pronto, o manual do professor, a parte geral do manual do professor não tem imagem. Então, agora sim, o arquivo do Word está completo, está completinho. E aí a gente faz uma coisa, eu não vou precisar fazer aqui, porque nesse caso eu não preciso manter nenhum registro, tá? Mas o certo é o quê? A gente duplicar esse arquivo e aí a gente tirar as marcas de revisão. Então, o certo é a gente guardar o arquivo completo com todas as marcas de revisão, né? As marcas de revisão da preparação, as marcas que foram da edição, é importante ir guardando esses arquivos todos. Então, o mais correto é copiar, né? E depois retirar as marcas. Como é que a gente retira as marcas, né? Aqui na aba da revisão tem aqui aceitar, e aí tem várias opções, né? Então, eu vou pedir para aceitar todas as alterações e parar de controlar. Eu trabalho assim, chegaram marcas da preparação. Se eu discordo da alteração que foi feita pelo preparador, eu excluo a alteração que o preparador fez. Se eu concordo, eu deixo lá. Eu não fico concordando com as alterações do preparador, porque são muitas e eu vou gastar um tempo danado. Depois que eu terminei, tudo aquilo que eu discordo, já voltei atrás. Então, basta eu chegar aqui na opção aceitar todas as alterações e parar de controlar. Porque tudo que eu aceitar é o que efetivamente eu concordei com o preparador. E tudo que eu discordei já foi voltado atrás, já não está mais lá como marca, tá? Esse é o jeito mais rápido de trabalhar. Então, aceitar todas as alterações e parar de controlar. Então, agora ele já não está mais controlando. Se eu fizer mudanças aqui. E essa aba, né, da marca subiu. Agora esse arquivo está prontinho, né, para seguir para diagramação, para edição de HTML. A gente, lá na seção 3, vamos conversar
como é que ele é usado no InDesign e aí como é que ele poderia ser mais efetivo, mais diretivo. Também depende da editora de vocês, né? Tem editora que vai pedir um original para o manual do professor e outro para o livro do estudante. Nesse caso do manual em U, é uma confusão, porque você tem 2 arquivos de InDesign e um único original. Então, eu acho mais fácil a gente conversar sobre essas situações lá na diagramação, vendo o que dá errado, para ver o que pode melhorar nessa entrega do original para a produção. Mas, de todo jeito, esse original tem a situação mais abrangente. Então, ele contempla todos os 4 volumes, os 4 livros que a gente tem que fazer. O livro do estudante impresso digital e o manual do professor impresso digital.